Tudo bem, gente? Graça e paz a todos, muito boa noite, né? Tudo bem com vocês? Estamos aí, né? Gente, aonde o Espírito do Senhor está, gente? Eu sei que o texto diz, né, a liberdade, mas eu também acredito que o ambiente muda, a atmosfera ela muda, né? Um toque sobrenatural de Deus faz com que tudo se transforme na nossa vida. E isso é muito bom. Antes de a gente entrar aqui na mensagem propriamente dita, eu quero ler um texto de Abacuque 3. Desde quando nós começamos a louvar o Senhor, esse texto veio à minha mente. Eu gostaria que você pudesse abri-lo também, rapidamente, aí, o texto de Abacuque 3. Quando a gente se achega a Deus, gente, nós cantamos isso aqui, né, que Deus é bom. O salmista, né, Davi, no Salmo 23, ele diz, entre tantas coisas, né, que bondade e misericórdia o seguiriam por todos os dias da vida dele, desde que o Senhor fosse o pastor dele, o pastor do coração dele, o pastor da vida dele, aquele que governava sobre a vida de Davi. E às vezes a gente está meio desconfiado de Deus, e isso é plausível, dá para entender, né, diante das situações que a gente vive, das coisas que afetam diretamente e às vezes indiretamente a nossa vida. Mas o Senhor, quando nós nos achegamos a Ele, gente, um toque do Senhor pode mudar toda a história da nossa vida. Um toque do Senhor pode mudar a história do nosso casamento. Um toque do Senhor, Ele tem poder para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ou seja, fala de um relacionamento no âmbito familiar saudável. Um toque sobrenatural do Senhor, Ele pode abrir portas que nós, humanamente falando, ainda com os nossos títulos de graduação, de especialistas, de mestres, de doutores, talvez não possam abrir. Um toque do Senhor pode trazer realidades dentro da nossa alma, como nós cantamos aqui, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Então a minha alma, ela canta ao Senhor. Toques sobrenaturais que nós recebemos no nosso espírito, pelo Espírito do Senhor, podem fazer toda a diferença na nossa vida, gente. Quando nós vamos para um momento de oração, de jejum, para um momento de culto, para um momento de célula, para um momento em que nós vamos entronizar o Senhor, nós precisamos ter essa expectativa. Um toque, gente, pode mudar toda a nossa história. Um toque pode nos fazer mais apaixonados pelo Senhor. Um toque sobrenatural pode nos fazer mais desesperados pelo Senhor. Nós, às vezes, diante das situações que a gente está vendo, é isso que Abacuque está dizendo aqui no verso 17, ainda que a figueira não floresça. Nós estamos olhando para a figueira e dizendo assim, quando ela florescer, eu vou dar meu glória. Quando ela florescer, eu vou dar meu tudo para Deus. Quando ela florescer, então eu me entrego 100%. Então as minhas emoções, então o meu coração vai ser totalmente entregue ao Senhor. Mas o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Eu plantei uma videira, estou esperando ela dar fruto. Quando ela der fruto e eu colher desse fruto, então aí eu vou ser pleno, aí eu vou. Abacuque está falando de realidades circunstanciais dele e do povo que não eram favoráveis, gente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas, diz a minha versão aqui, não dê em nada. João tem plantado, não está dando em nada. Circunstâncias, gente, estão moldando aquilo que a gente acredita a respeito de Deus. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, gente. Quando nós nos achegamos, quando nós nos refugiamos debaixo da sombra das suas asas, precisa haver em nós uma expectativa de que um toque sobrenatural do Senhor pode mudar, pode fazer a videira florescer, pode fazer a figueira dar os seus frutos, pode fazer a colheita de azeitonas dar muito fruto. Ele diz ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ainda que a economia se abale, ainda que as coisas não vão exatamente como eu plantei ou como eu planejei que elas fossem. O profeta ainda diz, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Isso nos mostra que a alegria, se alegrar no Senhor, não é simplesmente resultado ou fruto de um sentimento, de uma emoção. A alegria não é simplesmente uma emoção.
A alegria ela é uma atitude. A gente vê Paulo dizendo isso aí lá aos Filipenses. Olha, irmãos, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ou seja, tenham essa atitude de se alegrar no Senhor, de esperar um toque sobrenatural do Senhor. O texto ainda diz, mesmo assim me alegrarei no Senhor, eu exultarei. Olha o tamanho da alegria de Abacuque, no Deus da minha salvação, porque ainda que todas essas coisas aconteçam, né, ou melhor, né, não aconteçam, a videira não floresça, tudo aquilo que eu espero que dê de produção para mim não aconteça, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Ele pode, por causa de um toque, mudar toda a situação que eu estou vivendo hoje. O texto ainda diz mais, diz assim, o Senhor soberano, Ele é a minha força. Gente, não importa o que eu e você estejamos vivendo, talvez eu nem entenda, humanamente falando, o que você está vivendo. As realidades aqui são individuais, são distintas e são muitas. E talvez experiências que alguns irmãos têm, outros não têm. Mas Abacuque está dizendo assim, olha, o Senhor soberano é a minha força. Deus sabe, Deus é o soberano de toda a terra e Ele entende. E talvez Ele nos colocou, nos permitiu estar nessa situação, para que a gente possa glorificar Ele, temer o nome dEle em coisas que ainda Ele vai fazer que a gente ainda não observou. Gente, há um temor no meu coração, nós não podemos viver nessa vida assim, simplesmente ligar no automático e achar que Deus é aquele Deus distante, o Deus de longe, e que nós estamos aqui, que Deus não se importa. Sabe, às vezes eu penso que o amor de Deus, a gente interpreta o amor de Deus como um amor por atacado. Sabe a ideia do atacado? Deus pegou o amor e falou assim, tô aí, galera, pega aí quem quiser. O amor de Deus não é um amor por atacado. Às vezes, quando eu ouvia no início da minha conversão, Jesus morreu na cruz por todos os homens, eu pensava meio assim, é um negócio meio que por atacado, tipo, Ele amou todo mundo, morreu por todo mundo, e quem quiser vai lá e, né, cada um que lute, como diz a Renata, minha esposa, cada um que lute, diante das coisas que vai buscar, que vai jejuar, que vai... Mas a gente vai entendendo, quando a gente vai caminhando com Deus, que esse amor ele é muito individual, ele é muito personalizado, ele é por cada um. Deus ama de maneira especial, não é por atacado. Naquela cruz, quando Ele foi erguido naquele lugar, Ele olhou para cada um, gente, não só de nós, mas das gerações que viriam nesses 2000 anos. E Ele amou cada um intensamente, de maneira única, particular, entendendo os detalhes da nossa vida. Planejando coisas, falando assim, esse irmão vai passar por isso, por esse tempo difícil, mas ele vai aprender aquilo, por esse tempo de alegria, porque ele vai ter essas emoções, eu vou ensinar isso a ele. Deus é esse Deus, gente. Nós não podemos tratar Deus como um Deus de longe, como algo assim que está aquém das nossas forças. Deus está perto. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. O profeta está dizendo que o Senhor soberano, Ele é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como o da corça. Algumas versões falam, né, mais rápido do que o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Gente, a nossa condição em Cristo Jesus, eu vou repetir isso, tá, para que não seja mal interpretado, a nossa condição em Cristo Jesus é nos lugares altos, gente. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, nós estamos assentados junto com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, muito acima dos principados e potestades. Deus se importa, gente, com a nossa vida. Deus tem portas abertas para nós, não precisamos crer nesse toque sobrenatural do Senhor, que Deus tem lugares... Mas, não, a figueira não floresceu, os animais morreram no campo, não há fruto na videira, a azeitona não deu, tudo aquilo que eu planejei... Não... E o mesmo texto está dizendo assim, olha, talvez o que você está vendo não é a posição que nós ocupamos em Deus, gente. Deus torna os nossos pés rápidos como o da corça, para que a gente alcance lugares altos. Só que assim, eu posso morrer de falar isso aqui. Eu ou qualquer outra pessoa pode morrer de falar, não é sobre mim, não é sobre... Se você não tiver o conhecimento desse tipo de glória, nós vamos viver sempre olhando para baixo. Nós vamos viver sempre achando que esse mundinho que eu vivo, das coisinhas erradinhas mesmo que está dando, né, como é que está? Nós estamos aí, né, nós trupica, mas não cai, e vai aquela coisa toda. Nós vamos viver nisso aí. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento dessa glória, de que junto, em Cristo Jesus, nós estamos sentados nos lugares altos com Ele, por causa dEle, por causa do novo vivo caminho que Ele abriu. A gente sempre vai estar olhando para a azeitona que não deu, para a videira que não floresceu, para o curral que os animais morreram, e sempre murmurando em cima daquilo que não deu. Eu creio que Deus está chamando a gente para um relacionamento mais próximo, no sentido da gente passar a acreditar nas coisas maravilhosas que Deus pode fazer por nós. Não é nas coisas maravilhosas que Deus fez na vida do pastor João, na vida do pastor Edson, na vida do missionário, na vida de não sei quem, na nossa vida, gente.
Sabe, Deus nos chama para viver um relacionamento com Ele, cada um aqui, gente. Deus tem coisas grandes, grandiosas para fazer. O problema é que nós não podemos viver uma fé de coisinha, né? Sempre o diminutivo, coisinha, igrejinha, irmãozinho, é aquele negocinho só. Irmãos, eu creio que Deus vai startar coisas na nossa vida a partir do momento que a gente começar a pensar coisas no Senhor, tá? Não me entenda mal, no Senhor, coisas grandes no Senhor. Tivermos expectativas a respeito do Deus Todo-Poderoso. Você consegue mensurar o tamanho do poder de Deus? Eu estou há mais de 2 décadas tentando entender isso, tentando mensurar isso, eu não consigo. Porque Ele sempre me apresenta uma faceta, uma realidade que eu falo assim, cara, o Senhor é Deus mesmo. Com todo respeito ao cara, tá? O Senhor é Deus, Pai. Eu e você precisamos parar, gente, de ficar olhando, andando na vida assim, ó. Nós é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, né? É porque está tudo dando errado, olha só. Deus tem coisas grandes. E é bom que eu já até comecei a pregar, que eu já até entrei no tema, olha que coisa interessante. Vamos para João capítulo 1. Eu quero ler aqui, Jesus aqui está chamando alguns discípulos. Está Evangelho de João, tá, gente? Nós temos ainda lá a primeira, né, segunda e terceira João. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1. Você precisa, eu e você, tá? A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus, gente, que faz, pode a azeitona dar ruim, a videira dar ruim, as árvores dar ruim, os animais dar ruim, dá tudo ruim. Mas ainda assim, Deus é aquele que tem a capacidade ou o poder de nos colocar em lugares altos, de nos honrar em situações que a gente nem sabe de onde vai vir, que a gente não está analisando os caminhos. Deus é o soberano sobre toda a terra. Ele sabe as portas que Ele abre e as que Ele fecha, gente, para que a gente possa andar de maneira triunfante nessa terra. Eu não sou a favor de um discurso triunfalista, dizendo que tudo vai dar certo na sua vida. Como a gente está vendo no texto, a videira às vezes não floresce, gente. A azeitona não dá, né? A coisa deu ruim. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus soberano, o Deus da minha salvação. Ele é a nossa força. É por causa dEle que a gente caminha, gente. E é por causa dEle que nós vivemos milagres extraordinários. É por causa dEle que a gente vive livramentos, a gente vive provisões. Até mesmo no âmbito econômico, eu sei que às vezes a gente fica meio tímido em falar dessas coisas. Sim, provisões no âmbito econômico, porque Ele é Deus, e nós nos achegamos ao dono do ouro e da prata, e Ele nos abençoa. João capítulo 1, a partir do verso 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Desprezível, tá? As profecias falavam que Jesus seria desprezível, muito talvez se referindo ao lugar de onde ele viria, né? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro, algumas versões falam, né, israelita, a minha aqui diz, um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Então Jesus vira para ele e responde, eu vi você sob ou debaixo, tá, da figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, que é mestre, né, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então Jesus lhe perguntou, você crê nisso? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Esse é o título da nossa mensagem, tá? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês, e eu acredito que Jesus abre o leque para os demais discípulos, tá? Vocês verão, né, de agora em diante, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que as dimensões espirituais estão abertas nesse lugar, Senhor. Como o salmista, Deus, lá no Salmo 24, diz que os portais eternos, Deus, eles possam se abrir para que o Rei da Glória entre. E muitos perguntam quem é este Rei da Glória, Deus, e nós sabemos que é o Senhor, forte e poderoso, Pai, em todas as suas batalhas, invencível, Senhor Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que em breve, Pai, vai reger as nações com cetro de ferro, Senhor Deus.
A seu reino, a sua glória e majestade jamais terão fim, Senhor Deus. E como nós cantamos aqui, todo olho, Pai, o verá. Toda língua há de confessar, Deus, e todo joelho se dobrará. Que Jesus Cristo, Pai, Ele é o Senhor, Pai. Nós vamos nos render, todos vão se render, Deus, diante do seu governo, Pai. Coisas maiores, queridos, coisas maiores. Nós precisamos entender que nós, quando andamos com Jesus, nós vamos ver coisas maiores. Eu quero construir aqui alguns pontos bem rapidinho. Natanael, ele fica encantado, porque ele recebe uma notícia de Filipe dizendo assim, achamos o Messias. Eles esperavam o Messias. Natanael primeiro fala assim, Filipe, de Nazaré, cara. A gente está esperando um rei, que, como diz o profeta Zacarias, que você, Filipe, deve conhecer, ou talvez não conheça as profecias, mas ele virá em poder e glória com os santos anjos do céu. Né? Ele vai descer assim numa nuvem, vindo numa carruagem junto com os querubins e o seu trono móvel, igual Ezequiel viu lá na Babilônia. Vai ser algo estrondoso. Não, nós achamos ele lá em Nazaré. Mas de Nazaré não pode vir coisa muito boa. E o texto vai desenrolando, né, e fala assim, vem e vê você mesmo. Eu acho interessante porque Natanael tem essa ousadia. Ele fala, vamos checar, vamos lá. Né, e quando chega, ele começa esse diálogo com Jesus, e Jesus já vira para ele, né, e fala assim, eis aí um homem, né, um verdadeiro israelita, e em qual não há, algumas versões falam que não há dolo, não havia má fé nele. Ele era um homem que realmente aguardava o Messias, que talvez guardava as leis, assim, estava naquela expectativa legal, gente. Se fosse para nós aqui da nova aliança, era um cristão top, cara. Sabe, tudo certo com as leis do Senhor, aguardando a vinda, ou para nós a segunda vinda do Messias, tudo ok. E Natanael, na sua dúvida, Jesus traz para ele o que para mim é uma palavra de conhecimento. Eu gosto de pensar que talvez Natanael estava debaixo daquela figueira, gente, talvez no seu comodismo. Né, a série The Chosen, né, trouxe um aspecto um pouquinho diferente. O Natanael está debaixo daquela figueira com um monte de problema, fazendo conta dos negócios dele que não estava dando certo. Né, de certa forma, até um pouco que irado, não com Deus, mas pela condição que a nação dele se encontra, né? Falando assim, Senhor, como é que pode o Senhor ser Deus de Israel e nós estar nessa condição de pobreza absoluta, nada dá certo, as coisas não funcionam, né? A série retrata, né, mais nesse âmbito, mas eu gosto de pensar que Natanael talvez está ali, gente, talvez preocupado com o seu dia a dia, talvez no seu comodismo, talvez esperando a hora, estava debaixo daquela figueira, e o Senhor traz uma palavra de conhecimento para ele que impressionou ele. Falou assim, não, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. E aí ele, opa, peraí, cara, debaixo daquela figueira lá, ninguém tinha me visto. Era o que eu pensava. Debaixo daquela figueira lá, era só eu e eu. Era eu com as minhas preocupaçãozinhas aqui da minha cabeça. Isso impacta, essa palavra de conhecimento impacta tanto a vida de Natanael que ele exclama, Rabi, né, esse é o mestre. Você... É interessante que ele poderia ter confundido Jesus com um profeta, mas ele fala assim, não, tem algo a mais aí. Esse é o Messias. Gente, para a gente chegar onde eu quero, nós precisamos entender primeiro que Deus nos viu, o Senhor Jesus nos viu debaixo das nossas figueiras da vida. Sabe, os choros lá dentro dos banheiros, né, que talvez a gente se tranca para chorar, as lágrimas lá na nossa cama que não tem igreja, não tem microfone, não tem som, não tem nada disso aqui. O Senhor nos viu debaixo das nossas aflições, debaixo dos nossos comodismos, diante das nossas angústias. O Senhor nos conheceu. Ele nos viu primeiro, antes de nós observarmos e correspondermos ao amor dele. Ele nos viu. 1 João, né, o próprio apóstolo João vai dizer assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Eu gosto muito do Salmo 139, se você puder abrir, por favor. Na verdade, o Senhor nos conheceu muito antes da gente ter intelecto, da gente começar a pensar nos problemas da vida, né? Naquelas coisas que muitas vezes nos aprisiona debaixo das, entre aspas, figueiras que a gente está vivendo, ou está se escondendo. Salmo 139, é um salmo muito lindo, né? Que fala dessa soberania, do governo do Senhor. Eu quero ler alguns versos aí, eu acho importante. O verso 13 diz assim, ó, Tu, Senhor, me formaste, ou formaste o meu interior, e me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Natanael ficou impressionado com a palavra de conhecimento que ele recebeu de Jesus, que ele estava debaixo daquela figueira, mas Natanael já era, no mínimo, um jovem. Tá, muito provavelmente um jovem. Tá? Esses meninos não eram ainda muito velhos quando Jesus começa a chamar eles. Eram adolescentes jovens, talvez. Mas a palavra de Deus vai trazendo luz, e ela vai falar assim, olha, na verdade, quando você estava lá no ventre da sua mãe, o salmista está dizendo, o verso 15 diz assim, ó, tu me observavas, não só debaixo das figueiras, mas quando ainda talvez a gente não tinha um intelecto, razão talvez formada, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, aquela substância informe, diz alguns textos aí, o Senhor me desenvolveu de uma maneira extraordinária, ou extraordinariamente maravilhosa, diz algumas versões. E olha só, gente, que o texto ainda diz, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em seu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Ah, Deus, como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, é impossível enumerá-los, eu não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Está vendo, gente? Não dá para seguir Deus de longe, não dá para ter conclusões a respeito da pessoa de Deus, sem a gente estar assim, muito cercado ou parametrizado pelas questões bíblicas. Deus não é esse Deus assim, ele está lá no trono dele, e eu estou aqui, né, vendo que a videira não floresceu, não deu, meus planejamentos não funcionaram. Né, eu ouso aqui a dizer, né, aqueles sonhos que talvez o próprio Deus colocou no meu coração, porque isso precisa estar alinhado com a vontade de Deus, tá? Não é sobre os teus sonhos, mas os sonhos do coração de Deus que estão alinhados com o nosso e que trazem plenitude de vida. Não está acontecendo, não está fluindo, não está... Nós vamos entender que o Senhor não só nos viu debaixo das figueiras, talvez calculando os nossos problemas, ou talvez o nosso comodismo, ou nas nossas preocupações, mas, na verdade, Ele nos chamou, gente, à existência. Lá no ventre da nossa mãe, naquela escuridão, naquela substância informe, quando ela penetra aquele ovário, e ali a ciência não sabe exatamente quando a alma passa a existir, quando há vida realmente, mas um feto aí de 8 semanas, se você colocar lá o aparelho, tem vida naquilo ali. E Deus está ali vendo pessoas que ainda talvez nem têm nome, os pais vão chamá-los pelo nome. Deus está chamando a existência. O Senhor Jesus nos viu, gente, a todos nós, nos criou. Repara que você pode ser parecido com alguém, mas você não é igual a ninguém. Suas digitais, suas impressões, eu gosto de falar isso, tá? Porque no reino do Espírito, suas impressões espirituais, isso aqui tem impressões que não tem nada, nenhuma digital igual a minha. No reino do Espírito, o seu timbre de voz, as frequências que você canta a Deus, que você ora a Deus, Deus, quando Ele ouve do seu trono, Ele sabe que filho dele é, porque não tem ninguém com esse timbre, com essa frequência espiritual, com essa impressão no reino do Espírito, igual a sua. Ele sabe exatamente que filho que é, que está clamando a Ele. Isso é extraordinário, gente. Jesus nos viu primeiro. Antes da gente pensar em desamparo, Jesus, eu estou desamparado, o Senhor me abandonou, Deus já nos viu, Ele já nos teceu no ventre da nossa mãe. Outra coisa interessante no texto aí que aparece, que apesar da integridade de Natanael, gente, nós vamos precisar durante a nossa caminhada de um toque sobrenatural, que é o que eu estava dizendo agora há pouco. Cara, você pode ser bom, eu posso ser bom, a gente pode ser muito bom, a gente pode ser irrepreensível quanto à lei. Eu acredito que quando Jesus está dizendo isso, é escrito, aí é um verdadeiro israelita, ou seja, um filho de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, lembra? O nome mudado de Israel, um verdadeiro filho. Assim, alguém que eu chamei para ser meu mesmo. Um homem que não há dolo, não há má fé. Aí alguém assim, de respeito. Não é um israelita que se prostitui com outros ídolos, não é um israelita que abandonou a nação, não é um israelita que pratica a imoralidade sexual, não. Eis aí um verdadeiro homem assim, top, não só no DNA, mas também que segue a Deus. Gente, a gente pode ser bons cristãos, a gente pode pagar os impostos certinho, a gente pode dizimar, a gente pode seguir a lei, não mentir, não roubar, não adulterar, a gente pode só dizer a verdade, a gente pode, assim, tudo que a lei manda de capa a capa, nós sermos, assim, irrepreensíveis. Ótimo, ótimo. Esse é um excelente caminho.
Mas eu e você vamos precisar de um toque sobrenatural. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar de um toque que vem dos céus. João, por que você está dizendo isso? Porque está ali um homem, um verdadeiro israelita, esperançoso na vida do Messias, que conhecia os seus profetas, que não os tinha matado, que conhecia a lei de Moisés, inclusive a seguia. Mas quando ele recebe a notícia de que o tal do Messias vem de Nazaré, e que nós o achamos, vamos lá, Natanael, ver ele fica desacreditado. Ele fala assim, cara, primeiro, quanto ao lugar, e segundo, será que é mesmo? Tantos aí já vieram dizendo que era Messias e não deram em nada. Mas o que fez Natanael mudar, gente? O que aconteceu um toque no espírito de Natanael, que ele teve uma explosão ali de glória, de reconhecer o Senhor Jesus. No diálogo com ele, o Senhor revela, traz para ele uma palavra de conhecimento. Esse foi, no caso de Natanael, o toque sobrenatural. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. A gente supõe, o que ele estava fazendo lá, mas eu ter te visto debaixo daquela figueira, isso mexeu com Natanael. Tocou em detalhes da vida de Natanael. Talvez coisas que só Natanael, talvez fosse um lugar isolado, gente, que só ele sabia. Quem é você para dizer, como é que você sabe que eu estava lá? E é disso que eu estou falando. Nós vamos precisar, gente, a gente pode ser bom em muitas coisas, bom até mesmo em ser igreja, mas nós vamos precisar em muitos momentos da nossa vida de um toque sobrenatural da parte de Deus. Porque senão nós não vamos ter a revelação de quem Jesus é. Nós vamos conhecer o Jesus da igreja, o Jesus do pastor, o Jesus que fez um milagre na vida do irmão, o Jesus daqui, o Jesus curandeiro, o Jesus milagreiro, tantos Jesus nós vamos conhecer. Mas o Jesus, o meu Salvador, aquele que me livrou, aquele que mudou a minha história, nós nunca vamos conhecer Ele. A gente sempre fala assim, mas você vai olhar talvez para milagres na vida das pessoas ao nosso redor, mas será que é Deus mesmo na vida dele? Será que é o tal do Messias mesmo que se move na vida dele? Será que é mesmo? Será que na vida do Anson, na vida de tantos irmãos, será que é mesmo? Porque é um toque pessoal, é um toque sobrenatural pessoal. Isso mudou a vida de Natanael a tal ponto que ele falou assim, estou parando tudo, agora eu estou seguindo, achei o Messias prometido, aquele que nós aguardávamos, do qual os nossos pais falaram, do qual a lei, nós lemos ali, aquele na qual estava na lei, que Moisés falou sobre ele. Achamos o Cristo. Gente, nós vamos precisar de toque sobrenatural para que o nosso casamento fique em pé. Você pode ser um ótimo marido, uma ótima esposa, você pode fazer tudo politicamente correto, vocês podem ter... Há momentos em que nós vamos precisar de um toque sobrenatural para que Cristo se revele no casamento. Nós podemos ser ótimos pais, ótimos filhos, mas nós vamos precisar de toques sobrenaturais para que o nosso coração sempre seja convertido ao coração dos filhos e o dos filhos aos pais. Isso fala de um núcleo familiar saudável, tá, gente? Você pode ser um excelente profissional, ter currículos assim extraordinários. Há momentos em que nós vamos precisar de um toque sobrenatural da parte do Senhor, para que portas se abram, para que talvez o nosso nome apareça lá no departamento onde tem que acontecer, para que naquele momento do concurso é um toque sobrenatural daquilo que nós já estudamos, para que essas portas realmente se abram. Afinal de contas, a concorrência às vezes é 200 por 1. Na nossa vida financeira, a gente vai precisar de um toque sobrenatural, gente. Porque está cheio de gente por aí querendo passar um outro para trás, de corrupção, de mentira, de paga, não paga, paga, diz que paga e não vai fazer, essas coisas. Todo mundo, nós estamos inseridos na sociedade. Um toque sobrenatural, gente, nós vamos precisar enquanto nós caminhamos. Pedro provou desse toque sobrenatural. Lembra quando Jesus perguntou, estão falando aí que o Senhor é um profeta, que o Senhor é aquilo, e vocês? Jesus vira para os discípulos, vocês acham que eu sou quem? O que vocês pensam de mim? Pedro, por causa de um toque sobrenatural, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto é que Jesus vira para ele e fala assim, isso aí não foi nem carne nem sangue, não é algo da terra, não é da terceira dimensão. Isso aí foi meu Pai que está nos céus, que te revelou. Isso aí foi um toque sobrenatural, Pedro. E apesar de logo depois, ele cometer ali, ele tem um toque sobrenatural do lado maligno, dizer, não, Senhor, não te crucifica não, e Jesus tem que repreender o próprio Satanás na vida dele. Mas Pedro provou de um toque sobrenatural. Gente, nós precisamos de um toque sobrenatural. Para os tempos que nós estamos vivendo hoje, são toques sobrenaturais em muitas áreas da nossa vida.
Gente, quem não me conhece, você pode me julgar, não tem problema. Tá? Quem me conhece, quem caminha, ou quem pelo menos... Há pessoas aqui precisando de um toque sobrenatural porque você vai trocar de carro. Só que se você ficar olhando para a tua condição natural, você não vai trocar. Não vai dar. Porque se você começar a fazer conta e ver os boletos e o valor que está, é um toque sobrenatural. Por isso que Deus vai colocar você nessa condição. São toques sobrenaturais. Eu poderia te contar aqui pelo menos uns 7, 8 testemunhos a respeito de carro. E não é essas conversas que a gente ouve por aí de pastor, Deus, e depois está tudo endividado lá com o final. Não estou falando disso. Estou falando de toques sobrenaturais, de coisas que o homem não tem poder para fazer. São toques sobrenaturais que o próprio Deus desencadeia dos céus. Muitas pessoas, ou algumas pessoas que sabem o quanto eu ganho, por exemplo. Eu não tenho condição de andar com o carro que eu ando, porque são toques sobrenaturais. São coisas que o Espírito de Deus faz, porque Ele diz que vai fazer. É os mimos de Deus. Toques sobrenaturais, gente. Toques sobrenaturais para portas abertas. Você não pode viver a tua vida dizendo assim, eu ganho 1.000, e achar que aquilo ali foi assim que Deus me fez, foi assim que... Nós precisamos crer que Deus pode te levar a lugares maiores, a ganhar mais, a empresa pode expandir, não só no sentido de crescer e criar filhos, não estou dizendo só sobre isso, mas abrir a visão para que o faturamento aumente, para que as coisas... São toques sobrenaturais, gente. Eu não estou falando de coisas da terra, da inteligência que Deus deu, tá, a homens, mas toques sobrenaturais, para que a gente sobreviva sobre essa terra. Como eu disse, eu não gosto do discurso triunfalista. Há problemas, há aflições, há gigantes a ser derrubados, há. Deus não falou em ausência de batalhas, mas Ele falou na vitória sobre elas. De um povo que se achega a Ele, diz, Senhor, eu reconheço que eu sou totalmente dependente da sua glória. Eu reconheço isso. Então Deus vem e dá toques sobrenaturais. É o casamento que não tem assim, já foi, já está no ralo. É difícil você humanamente, e assim, graças a Deus, gente, pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, eu louvo a Deus porque há muita ajuda às pessoas nesses âmbitos. Não é pegar um médico e descartar o psicólogo, não é assim que as coisas funcionam. Mas há situações que é um toque sobrenatural. Não é uma palavra de sabedoria do homem, é uma palavra de sabedoria de Deus. É um toque sobrenatural de Deus. Senão a coisa não vai. E nós estamos precisando de um toque sobrenatural de Deus. Para a gente olhar para esse Deus e temê-lo. Senhor, o Senhor é Pai mesmo. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Tendo Deus falado, o Senhor não cumpriria. O Senhor não é homem, Deus, para mentir. O Senhor não é filho de homem para que se arrependa, para que volte atrás de uma palavra liberada. Deus é Deus, gente, de milagres, de toques sobrenaturais. Foi por um toque sobrenatural que nós nascemos de novo. Nós estávamos perdidos nesse mundo. Foi lido aqui, Império das Trevas, gente. E talvez você nem se deu conta disso, porque a gente vai aprendendo as coisas do Senhor mais para frente, mas um toque sobrenatural no teu espírito fez ele ser vivificado, transportado do Império das Trevas para o reino do Filho agora. Foi um toque sobrenatural. Um batismo em Cristo aconteceu dentro de você. Foi tanta explosão que você teve a vontade, o desejo, assim, eu vou me batizar, pastor. Eu vou lá para as águas agora. Agora eu vou expressar ao mundo, ao reino do Espírito, as pessoas que eu conheço, o que aconteceu dentro de mim. Foi um toque sobrenatural. É um toque sobrenatural que nos arrancou, gente, desse império e nos transportou para o reino. E é por toques sobrenaturais que nós vamos caminhando. É como eu sempre digo, a gente tem a nossa vida ordinária, jejum, oração, palavras, e essa é a disciplina espiritual. Mas o Senhor, em contrapartida, Ele sempre vem e dá toques sobrenaturais no povo que se achega a Ele, para que a gente possa ver que, olha, Deus é Deus que abre porta, Deus é Deus que restitui, Deus é Deus que sara, que cura, que liberta, Deus é esse Deus que move na minha vida coisas que às vezes são até mimos, talvez não era nenhuma necessidade, são mimos, mas são toques sobrenaturais, gente. Não dá para viver, gente, a gente está cheio de antropocentrismo aí fora, coach e tal, tem sua utilidade, às vezes eu falando parece que eu sempre estou criticando, né? Tem sua utilidade no âmbito empresarial, talvez está com uma equipe lá toda desmotivada, são sabedorias ou motivações humanas, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um toque sobrenatural de Deus, que traz renovo, toque sobrenatural, gente, no nosso ministério,
que a gente exerce, não sempre fica aquela mesma... Você vai se cansando, que vai se tornar uma coisa que é para ser... Gente, é prazeroso servir a Deus. Vai se tornando cansativo, por quê? Porque não tem toques sobrenaturais. Então o ministério é pesado, é difícil ir para a igreja, né? Toques sobrenaturais. Nós precisamos crer nisso, gente, e entender que o Senhor quer manifestar isso na nossa vida. Voltando lá em João, capítulo 1, por favor. E eu vou finalizando aqui, tá, gente? O Senhor vira para... não só para Natanael, mas para ele, né? E para os demais discípulos. E diz algo extraordinário. Né? Ele fala assim: você está crendo que agora eu sou o Messias só porque eu te disse que... só porque eu te dei um toque sobrenatural? Foi por causa de um toque. Foi porque eu fiz algo por você que mexeu com você. Foi por causa de uma palavra de conhecimento, foi por causa de uma profecia. Por causa disso, ou uma palavra de sabedoria, por causa de algum dom, por causa de uma cura. Agora você reconhece que eu sou o Messias. Ótimo, muito bom. É um bom começo. Se eu fosse daquelas pessoas que pedissem para repetir, né, ainda não precisa, tá? Eu ia falar para você virar para o irmão do teu lado e dizer assim, é um bom começo. Toques espirituais são um bom começo. O primeiro toque espiritual. Mas o Senhor vira para esses meninos, tá? Para esses discípulos, para esses aprendizes, e diz assim, gente, o negócio é o seguinte, vocês vão ver coisas muito maiores do que essa, Natanael. Na verdade, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Esses toques vão ser frequentes na vida de vocês. Vocês vão ver coisas sobrenaturais, extraordinárias. Aí termina o capítulo 1. Eu sei que tem uma quebra de capítulo aí. Como é que começa o capítulo 2? Lê aí. 3 dias. Gente, nem demorou muito, cara. 3 dias depois, eles estavam aonde? Em Caná da Galileia. E o que Natanael e os discípulos vão começar a ver ali? A água sendo transformada em... é o famoso aí milagre, né? Alguns dizem o primeiro milagre público, né? De Jesus Cristo. Céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. Você está achando que a palavra de conhecimento vocês vão ter mais toques sobrenaturais? Um milagre acontecendo. Depois você lê com mais calma o Evangelho de João, você vai perceber assim muitas coisas aí. Mas em João 4, por exemplo, nós vemos, eu estou incluindo nós aqui, tá, junto com os discípulos, Jesus derrubando o muro ou os muros da inimizade entre judeus e samaritanos. Lembra da mulher samaritana? Jesus troca aquela ideia e os discípulos ficam o quê? O louco Jesus conversando com a mulher samaritana, tal. Aquela mulher virou uma missionária, gente. Fico pensando, isso aqui é coisa, tá, heresia minha. Pensando em Natanael, falando assim, rapaz, e eu impactado com a palavra de conhecimento lá, que me viu debaixo da figueira, me viu nos meus problemas. Estou vendo sobre a vida desse Messias, desse rabi, desse mestre, os céus abertos a ponto dele quebrar os muros de inimizade entre judeus e samaritanos, fazer de uma mulher uma missionária que vai ganhar muitos naquela cidade. Inclusive Jesus vai ir lá. Vocês verão coisas maiores, gente. Se você continuar lendo o Evangelho de João, em João 5, nós temos a cura de um paralítico no tanque de Betesda. 38 anos esperando o mover das águas. Jesus chega lá e quer ser curado. Vocês conhecem, curado, pega teu. Céus abertos sobre o Filho do Homem e anjos subindo e descendo. Vocês verão coisas maiores. Os discípulos ali viram um homem que estava há 38 anos, gente, esperando ou aguardando, né, esse mover, ser curado. Se a gente avança um pouquinho mais, em João 6, ele vê a multiplicação de pães e peixes. Como é que 5 pão e 2 peixes alimenta 5.000 homens? São céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho de Deus. Vocês verão coisas maiores que a matemática não explica. Não existe matemático no mundo que vai explicar essa conta aqui. Cara, 5.000 homens. Eu sou um homem ocidental pós-moderno, tá, gente? Então eu fico pensando em 5 pão francês e aqueles 2, que às vezes a gente compra em casa, né? Aquelas congelado, aquela tilápia congelada. Eu olho para aquelas 2, às vezes, aquele filé, e eu falo assim, cara, assim, com mais 2 crianças, se eu como um pouco demais, não dá nem para nós. 5.000 homens. É céus abertos, são coisas maiores, são coisas extraordinárias, são toques sobrenaturais.
Você vai um pouquinho mais, em João 9, você vê Jesus curando um homem cego de nascença. Os discípulos tudo preocupados. Ô Senhor, quem pecou? Foi eles mesmo? Ou foi o pai deles? Né? E o Senhor está visitando a iniquidade dos pais nos filhos. E aí, mais uma vez, eles vão ver os céus abertos, né? Os anjos subindo e descendo sobre Jesus, e Jesus virando e falando assim, nem uma coisa nem outra. Esse caso aqui é para que a glória de Deus se manifeste. E um cego de nascença, ele passa a ver. Isso está lá em João 9. O texto continua desdobrando, a gente chega em João 11, e tem um morto de 4 dias, que era amigo de Jesus, Lázaro. E esses meninos, Senhor, não precisa ir lá, não vai lá não, né? Não, nós vamos lá. E Jesus chama Lázaro para fora e, gente, Natanael de novo e os discípulos estão vendo coisas extraordinárias. Os mortos estão ressuscitando. Nós precisamos andar ao lado, junto com Jesus, nessa expectativa. Nós temos uma palavra, gente, sobre nós. Nós veremos coisas maiores na nossa vida. Céus abertos, são coisas que talvez... Tem coisas que eu poderia explicar aqui da minha vida pessoal na sua vida, que você ia olhar e falar assim, será que não tem alguma... Por isso que eu sei que talvez não seja correto, Deus ainda está trabalhando essas coisas no meu coração. Então, eu sei que o testemunho é importante, mas eu não quero que você olhe para mim como alguém melhor que você, ou então que você tome a sua experiência como a minha. Porque, assim, pelos padrões que a gente vê de experiência, Deus faz coisas diferentes com pessoas diferentes. E às vezes a gente pega um testemunho de alguém e fala assim, Deus vai fazer igualzinho comigo. E às vezes não é assim que funciona. Deus tem um tratamento individual, personalizado para cada um de nós. Ok, gente? Vocês estão entendendo? João 11, a gente tem a ressurreição de Lázaro. Você verá coisas maiores. Em João 14, nós vemos Jesus ensinando sobre as moradas eternas, sobre a sua partida e a descida do Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, não se turbe, não fique preocupado o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, né, em Jesus, porque na casa do Pai há muitas moradas. Gente, está aí uma coisa que é uma coisa maior. Eu sei que Jesus está se referindo às coisas da terra, da minha vida terrena, mas está aí uma coisa maior que eu quero ver. As moradas eternas. Senhor, eu não sei chegar lá, eu não sei o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho, gente. É o único. Eu conheço muitas pessoas que dizem, Ju, não, é muito bom você ser um religioso. É muito bom você seguir, eles até falam, o caminho ou os caminhos do Senhor. Mas sabe de uma coisa? No final das contas, todos os caminhos, Ju, não, eles vão levar a Deus. E eu não posso concordar com isso. Só há um caminho, só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. É a porta estreita, é o caminho apertado. Ou a porta apertada e o caminho estreito. Aí cada um vê a ordem que vai querer. De qualquer maneira, passa meio... Em João 18, 19, os discípulos veem a crucificação do Cristo, ou seja, o caminho da salvação sendo aberto. E talvez as expectativas morrendo dentro do coração. Mas era o tal do Messias que viria em glória, que libertaria Israel. Meu Deus! Foi crucificado pelo Império Romano. Morreu. Mas o legal é que a história não termina aí. João, e aqui eu quero ler lá no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo de número 20. Ah, gente, isso aqui é maravilhoso demais. João 20, 19, as coisas maiores que Jesus disse que eles viriam, os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem, ou seja, coisas sobrenaturais, vindo da quarta dimensão para a terceira e da terceira para a quarta, essa comunicação entre a igreja e o Senhor. Ele fala assim, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, ai, que coisa maravilhosa de ver, gente. O Cristo que estava morto, tudo trancado, gente. Isso aqui você pode chamar de heresia também, tá? Mas pelas minhas experiências, é isso que eu vejo. Um portal se abre no meio daquela sala. Bum. Você já viram aquele filme da Marvel? Aquele doidinho que faz assim, ó. Aí abre uma realidade. Aquilo lá, vocês acham que ela foi inspirada no quê? Essas ideias de Hollywood. No quê? Está para o lado do ocultismo. Mas essas são as realidades espirituais. Tá bom? Eu não vou mexer com isso aqui, porque isso aqui é asqueroso, é perigoso, tá? Esses temas aí. Mas para mim um portal se abre, Jesus aparece ressurreto. E aí, galera? Paz esteja com vocês.
É um fantasma? Não, não é um fantasma. Vê se dá para tocar em fantasma. Não era só a alma de Jesus. Não era só o Espírito de Jesus. Porque não tem como você tocar. Se um anjo estiver aqui no nosso meio, você tentar tocá-lo, você não o tocará. O que são anjos? São espíritos ministradores enviados da parte de Deus em favor de nós, daqueles que vão herdar a salvação. No contexto jovem de hoje, né, é nossos parça. Estão aí para nos ajudar. Mas não dá para tocar, não é de carne e osso, não tem ali, é espírito, é sopro. Né? A palavra espírito é pneuma, é vento. Agora o Cristo ressurreto ele dava para tocar. Tanto é que Tomé, mais tarde, Senhor, deixa eu tocar, deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver o seu lado, E ele cai de joelhos diante do Senhor. Gente, que coisa maravilhosa de se ver. Eles viram o Messias ressurreto. E agora a morte não poderia mais contê-lo. Né? Nós lemos aqui, ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos de forma glorificada. E fez essa promessa a toda a sua igreja. Coisas maiores, gente. O Senhor quer revelar a nós coisas maiores. O que eu quero te levar a pensar e a meditar, gente, a experimentar, é que faz parte, tá? E eu quero que você saia dessa gaiola. Você está ali, seus problemas, seu dia a dia, sua vida, sua rotina, ok. E às vezes nós estamos falando assim, Senhor, eu estou precisando de R$100. Vou usar dinheiro que fica mais fácil. É 100, Senhor, é 100 aqui para... E o Senhor fala assim, vou abençoar, vou abrir essa porta, eu vou te dar esse toque sobrenatural que você está precisando, mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é sobre o 100. Eu tenho para você coisas maiores. Isso que hoje, gente, é alvo da nossa preocupação hoje, que está sugando energia, gente, da nossa alma. O nosso corpo fica avadigado de tanta preocupação, os problemas, as diversidades, Deus está dizendo assim, ei, eu tenho coisas maiores para que você veja. Eu posso dar um toque sobrenatural e resolver esse problema circunstancial, esse problema momentâneo, como já fiz muitas vezes. Muitos de vocês aqui já tiveram experiência com isso. Mas eu quero mostrar para vocês coisas maiores, eu tenho coisas muito maiores, eu tenho céus abertos sobre o seu profissional, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja, gente. E vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre o próprio Cristo, fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Agora, gente, eu não posso deixar de dizer isso. Qual é a condição para que isso aconteça? Isso está implícito no texto, não está necessariamente escrito, mas ele está implícito em todo o Evangelho. Qual é a condição, gente? Porque toda promessa, ou quase toda promessa, ela é condicional, ela está condicionada a alguma coisa. Nós temos uma promessa de que Deus fará obras maiores, de que nós veremos coisas maiores, de que Deus tem algo muito maior do que nisso que eu estou aprisionado hoje. Sim, nós temos. Eu não tenho dúvida disso. Mas há uma condição. Qual foi a condição de Natanael? Vamos pegar ele como exemplo, tá? Natanael, segue-me. Não é à toa que eu estou te dando toque sobrenatural. Não é à toa que eu te trouxe uma palavra de conhecimento. Não é à toa que eu te vi debaixo da figueira. Não é à toa que eu estou fazendo para você promessas. Eu estou chamando você para me seguir. Diante dos nossos problemas, gente, preocupações, essa coisa, né, de preocupação, de circunstância, ela envolve tanto a gente que além de sugar energia, ela nos mata em Deus. Porque a gente se sente tão pequenininho, a gente é tão... E a gente olha para nós, nossa, Deus, né, Deus está lá, assentado no seu alto e sublime trono, o Altíssimo, Criador de toda a terra. Mas o Senhor está nos chamando assim, me segue, anda de perto, que aí você vai ver. Tudo que eu disse para vocês aqui, as coisas maravilhosas, desde João 2 até lá João 20. Por que esses discípulos viram? Porque eles estavam, como o jovem rico, né? Ó, Senhor, não vai dar não, hein? Valeu, obrigado. O pessoal da igreja, o pessoal bacana, legal. É um pessoal assim, gente boa. Mas eu tenho meus negócios para fazer, para seguir, para... Eles viram essas coisas aqui, porque eles estavam perto de Jesus. Perto de Jesus. Não há ninguém melhor do que ninguém, mas tem pessoas que vão, conforme vão caminhando, vão se aproximando mais de Jesus. Pedro, Tiago e João só veem o Cristo glorificado. E olha que chapação, Elias e Moisés junto naquele monte da transfiguração. Porque eles estavam intimamente seguindo Jesus. Essa é a condição, gente. Deus nunca foi uma espécie de pai sonegador,
de pai autoritário, no sentido assim, ó, vocês são meu filho, vocês andam certo aí, porque senão, né, o negócio vai pegar para vocês. Já vou tirar a cinta aqui, menino. Deus sempre teve esse prazer de ver os seus filhos seguindo Ele de perto. E esse prazer que Jesus tem em mostrar toda a sua glória para esses filhos que o obedecem. Eu não consigo crer num outro Deus, gente. Não é um Deus punitivo, apesar de haver disciplina na Bíblia. Porque também tem filhos rebeldes. Eu não quero que você só pense que isso aqui é uma palavra motivacional, gente. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. O Senhor está nos chamando para toques sobrenaturais. Você pode contratar o profissional que for, você pode... Eu estou liberando isso aqui porque eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por isso. Você pode ter o currículo que for, você pode fazer o curso que você quiser, maluco, mas o top. Você pode fazer na federal, não sei da onde, você pode fazer no teu melhor... Você pode ser o que for. Existem situações que é só por causa do toque sobrenatural. Porque senão é só mais um na multidão. E corre o risco de às vezes nem dar muito certo. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar, gente, com vocês. Como igreja, como corpo. Eu não quero que você ouça essas coisas e veja como uma coisa longe, porque talvez é o Daniel que está vivendo, porque é o Junão, porque... Não, gente. Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele quer demonstrar bondade, Ele quer demonstrar graça com cada um de nós, gente. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor. Enquanto esse cântico aqui vai ser entoado, Senhor Deus, eu sei que toques sobrenaturais vão acontecer aqui. Para desencadear ou para desamarrar, Deus, situações que são momentâneas, circunstancial. Mas é o que está doendo agora, Deus. Ok. Mas mais que isso, Senhor Deus. O Senhor é um Deus de planos e propósitos. O Senhor é um Deus que não só resolve problemas, não é só um Deus paliativo, Deus. Só para controlar a nossa dor emocional, ou só para controlar a dor que a gente está tendo agora. Não, o Senhor é um Deus, Deus, de visão longa. Um Deus que formou a águia, Senhor. E é esse tipo, Deus, de visão, esse tipo de sentimento, Deus, esse tipo de posição que o Senhor quer colocar o seu povo em lugares altos, Senhor Deus. Não é soberba, Pai. Não é por causa da força do nosso braço. Não é porque conhecemos ou sabemos como fazer. Não, Deus, nós rejeitamos isso. Nós não queremos ser autossuficientes como a igreja em Laodiceia, Deus. Dizer, olha, nós estamos ricos, nós estamos bem, a gente é a gente. Não, Deus. Não é isso, Senhor. Nós queremos dizer que somos totalmente dependentes da sua glória. Nós dizemos, Senhor Deus, e reconhecemos que há situações na nossa vida que podem ser resolvidas assim de forma humana. Que talvez os nossos acordos, talvez os nossos médicos, psicólogos, psiquiatras, talvez os profissionais que o Senhor deixou para nós, talvez eles tenham capacitação profissional para resolver, Deus, ou para nos ajudar. Glória a Deus por isso, Senhor. Mas há situações, Deus, que são, humanamente falando, impossíveis. Há situações, Senhor Deus, que o homem não pode fazer. Há situações, Senhor Deus, que só o Senhor pode colocar a sua mão e desencadeá-la na nossa vida. São toques sobrenaturais, e é isso que eu peço ao Senhor nessa hora. Sobre as nossas vidas, Senhor Deus, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, sobre a nossa profissão, Senhor, sobre os nossos sonhos que o Senhor plantou no nosso coração, sobre a promessa que um dia foi depositada no coração de muitos aqui. Toques sobrenaturais, Senhor Deus, toques do céu, Senhor Deus. Nós reconhecemos que os céus governam sobre a terra, Jesus. Então nós pedimos que os seus santos anjos, Senhor Deus, esses espíritos ministradores que estão trabalhando nesse lugar, Deus, venham entregar chaves aqui, Deus, venham dar condições, venham dar capacitações, venham desatar nós, feitos, Senhor Deus, por demônios, venham desatar pactos, Senhor Deus, que foram feitos com o império das trevas, Senhor Deus. Venham anular palavras de murmuração, palavras que foram ditas, não, nós nunca vamos conseguir, não, nós nunca vamos chegar lá, não, Deus não nos ama, nós somos amaldiçoados mesmo, Deus nem olha para nós. Nós cancelamos essas palavras no mundo espiritual que Satanás tem feito, Deus, como autoridade
para bloquear, Senhor Deus, para colocar portões de bronze em muitos milagres que seus filhos já deveriam estar vivendo, Senhor. Nós te pedimos a fé, Deus, como um dom, como um toque sobrenatural, a palavra profética, Senhor Deus, que traz à existência aquilo que ainda não existe, Senhor Deus. Nós liberamos aqui cura em relacionamentos, Senhor Deus. Que os céus liberem aqui, Senhor Deus, cura para depressões, Senhor Deus, para causas em que a pessoa está perdida dentro de si mesma, Senhor Deus. Nós liberamos aqui, Senhor Deus, talvez pessoas que foram abusadas da própria religião, que estão com dúvidas, que estão temerosas em se achegar ao Senhor, Pai. Porque nunca, Senhor Deus, provaram, ó, provai e vede que o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Nós pedimos um toque sobrenatural aqui, Deus, sobre a nossa vida profissional, Senhor Deus. Há pessoas aqui precisando, Deus, de novas estratégias, de portas abertas. Um toque sobrenatural, Deus, ideias, Senhor Deus, que os homens, de maneira comum, não têm, Senhor Deus, mas que o Senhor pode pairar sobre a mente e trazer novas estratégias, Senhor. Deus, nós clamamos aqui por um toque sobrenatural na questão da coragem, Senhor Deus. Homens para o qual o Senhor já chamou para alguma coisa, mas estão temerosos, estão com medo, Senhor Deus, de assumir suas posições. Um toque sobrenatural, Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Céus abertos, Deus. Eu tenho fome, tenho sede de Ti. E de aprender de Ti, que emana